bastidores dessa situação do que a gente conseguiu ver no noticiário carioca. O Pedro não vai enfrentar o São Paulo, e torcedor de São Paulo não tem nada de negócio com o São Paulo, ele já jogou 8 jogos no Brasileirão Série A, tá? Então ele já bateu o limite, não sonhe, não ouse começar a pedir Pedro no São Paulo, não tem dinheiro e também legalmente não pode. Mas o Pedro, seguinte, ele voltou da contusão em abril, né? E desde que ele voltou de contusão, ele ainda não conseguiu ali entrar no melhor nível, né? Ele não conseguiu ainda mostrar aquele Pedro que a gente sempre conhece. E aí, na Copa do Mundo de Clubes, esse foi o estopim, porque o Filipe Luís acabou não utilizando direito o Pedro. Ele entende hoje que no seu sistema de jogo precisa de um centroavante com outras características do que o próprio Pedro. Então ele prefere o Bruno Henrique atuando de centroavante, o Gonzalo Plata atuando por ali. Ele entende que o Pedro hoje não cabe muito nesse seu sistema. Basicamente, de acordo até com a apuração do GE, que antecipou essa informação do Pedro fora, ou joga Pedro ou joga Arrascaeta, não daria para jogar os dois juntos. E o Filipe Luís gosta muito do Arrascaeta, tem ele como titular, então o Arrasca seria titular e o Pedro perderia esse espaço. Até uma informação de que o Pedro não tem se dedicado tanto nos treinamentos. O Filipe Luís até tirou ele dessa partida por opção técnica, por entender que ele precisa se dedicar um pouco mais nos treinamentos. Então o Flamengo não vai ter o Pedro, também não terá o Eric Pulgar, que está fora depois de uma contusão que ele sofreu contra o Bayern na Copa do Mundo de Clubes, e também o Gerson está fora, o Gerson foi vendido para o Zenit, então não faz mais parte do time do Flamengo. O Flamengo que também teve uma crise danada aí com o José Botto falando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros, né, com conversa vazada, com print vazado, e aí outros jornalistas também começaram a vazar prints de conversas com ele, de que o Pedro realmente não se encaixa hoje na filosofia, aí teve uma pressão muito grande em cima do Botto, aí teve uma negociação com o Mikel Johnston, que era um jogador que joga na segunda divisão irlandesa, e aí o Flamengo estava com tudo certo, mas aí pela repercussão negativa o negócio não acabou rolando, e o José Botto ficou chateado, aí tem uma crise lá de Botto com o presidente que é o BAP, e o Pedro nisso tudo, aí pressão para Filipe Luís, tá um climinha gostoso lá no Ninho do Urubu. E aí o Flamengo deve ir para campo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, Jorginho, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta. Importante que é um trio de meio campo muito técnico, mas pouco combativo, né? Não tem combate aqui nesse meio campo, então o São Paulo poderia se apegar nisso. E lá na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e rapaz, perdi agora, o Gonzalo Plata.